Vamos lá. Barroso, traz informação para a gente, querido. O que você tem para nós? Vitório, o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro participa hoje da audiência pública no escritório do representante de comércio nos Estados Unidos, que trata sobre as tarifas propostas pelo governo americano a produtos brasileiros. Durante a audiência, que acontece em Washington, o pré-candidato deve se posicionar de forma contrária à tarifa de 25% sobre produtos brasileiros e a qualquer medida relacionada ao PIX. O senador desembarcou na capital americana no domingo. Flávio tem se colocado à frente de assuntos internacionais e articulado com representantes do governo do presidente Donald Trump. Contudo, a atuação é independente e não tem relação com o Itamaraty. A lista de participantes também inclui o embaixador Roberto Azevedo, que representa a Confederação Nacional da Indústria, Letícia Macelli, da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, entre outros representantes aqui do Brasil. Na semana passada, ao enviar uma manifestação ao escritório dos representantes, Flávio afirmou que o PIX não substitui cartões de crédito e sugeriu que o meio de pagamento não seja conectado a sistemas não ocidentais. O senador pediu ainda que os Estados Unidos adiem as tarifas contra o Brasil e sugeriu que as taxas de 25% sejam discutidas mais para frente, um prazo aí pelo menos de 180 dias para que o Brasil possa apresentar, o comércio, as associações possam apresentar o lado brasileiro dessa história toda e depois ter uma resposta dos Estados Unidos. É isso que pede o senador Flávio Bolsonaro e, repito, tem essa missão de pedir que os Estados Unidos não coloquem essas taxas, pelo menos essa taxa de 25%, a produtos brasileiros. Muito bem. Acabei de ser informado pelo Luiz Henrique Pereira Luizão que PH Vox, Paulo Henrique Araújo, estará na coletiva que Flávio vai conceder, vai participar, né, de uma coletiva por volta de 11 da manhã, horário de Brasília. E Auriverde, através do PH, estará presente e transmitiremos ao vivo essa coletiva, tá? Então você não vai perder nenhum detalhe dessa passagem de Flávio Bolsonaro pela capital americana, nessa audiência pública, onde o governo brasileiro não enviou representante, tentando inclusive desqualificar a audiência do Congresso americano e não respeitando, ao meu ver, empresários que ali estão. Não é uma questão do Flávio estar. O Flávio Bolsonaro vai ou não vou. Não. Barros acabou de dizer. Tem um número importante ali de brasileiros, empresários, lideranças, tentando mostrar para o governo americano os impactos para ambos os lados dessa taxação. Agora, Lula está torcendo para o jacaré no filme do Tarzan. Ele quer que a gente se ferre. A verdade é essa. Ele quer que a gente se ferre para tentar usar em sua campanha eleitoral o argumento dos traidores da pátria que merecem enforcamento. Sabe, os traidores da pátria, esse clã Bolsonaro, traidores que merecem enforcamento, porque eles foram lá e pediram a taxação. Mentira! Tem carta de Flávio Bolsonaro para Marco Rubio, para o Departamento de Estado, para o Tesouro Americano. Flávio Bolsonaro se mexeu e está dizendo o seguinte: o Trump, me trata como você tratou o Abelardo Espriella da Colômbia. Só isso que ele quer. Mas como ele foi tratado? O Espriella foi lá e falou assim: ô Trump, segura as eleições, você pode esperar um pouquinho só, porque se eu ganhar, a gente resolve essa situação, não vai precisar taxar. A gente vai jogar junto. Entendo que Flávio está indo na mesma direção. Ô Trump, a tua seleção agora está fora da Copa, a minha também, então a Copa do Mundo já acabou para nós, não tem mais expectativa nenhuma de caneco, aquela coisa toda. Vamos falar de coisa séria, política? Vamos. Daqui a 3 meses é a eleição. Existe a possibilidade, em função de tudo o que acontece no Brasil, uma caixinha de surpresa, de em 90 dias eu ser eleito no primeiro turno. Existe essa possibilidade. E a gente resolve tudo. Pode ser, Trump. É o que Flávio está tentando fazer. No sentido contrário, Lula está torcendo para a desgraça para poder usar isso contra Flávio na campanha eleitoral. Por quê? Lá em 9 de julho do ano passado, há quase um ano, fará um ano quinta-feira, né? Em 9 de julho do ano passado, teve a cartinha do Trump da taxação de 50%. Você lembra?
foi o único momento desse um ano onde Lula teve um suspiro, melhorei na popularidade. Porque ficou aquele nós contra a rapa, né, o pobre contra o rico, né, nós contra o imperialismo, aquelas groselhas de Lula que ele sempre falou e tem idiota que ainda acredita. Mas entenda, Flávio está fazendo a parte dele e Lula torcendo para o pior, Cláudio. Esse é o momento do governo brasileiro. Eu preciso compartilhar isso com você. Tem mais de 10 bilhões de reais esquecidos no Banco Central e a mídia tradicional não mostra que tem mais 6 brechas escondidas no sistema onde pode ter dinheiro seu. Tem gente que sacou mais de 23 mil reais que nem imaginava ter e por pouco não perdeu o prazo. Se você não quer fazer doação para esse governo esquerdista, precisa vir urgente, antes que tirem o seu direito. Tem brecha vencendo agora. Eu deixei o link aqui na descrição e um QR Code na tela para quem está vendo através da TV. Acesse agora e recupere o que é seu. O governo brasileiro precisa criar fatos para a mídia que é cúmplice, patrocinada por grandes esquemas que são cúmplices, manterem a possibilidade da cleptocracia e do narcotráfico, do narco-estado controlar o Brasil. Você tem dúvida? Para pensar a estupidez, a loucura que a gente chegou. A gente toda hora assiste alguém, um advogado, um cientista político, um jornalista, uma pessoa da segurança, aparecerem para dar entrevistas, pois são especialistas, falando assim, porque o governo Trump, pondo essas organizações como terroristas, põe em risco a soberania, porque vocês estão entendendo que os caras têm a falta de vergonha, tem a cara de pau, de ficar o tempo todo martelando um procedimento, um discurso para defender narcotraficante. Dá para entender isso? Ah, mas estão defendendo soberania. Mentira! Estão defendendo o narcotráfico. É isso que estão defendendo. O resto é discurso para narrativa, para enganar trouxa, para enganar ignorante e para dar apoio para quem vive relacionado a esse narcotráfico. Lavagem de dinheiro, centenas de milhões e bilhões de reais de lavagem de dinheiro. Quando fala lavagem de dinheiro, pega desde o cara que está na tua cidade com um posto de gasolina, que não tem bandeira nenhuma, que só vende à vista, só vende em dinheiro. E aí você fala, mas de onde vem isso daí? Qual o controle que tem disso daí? Qual o controle de qualidade que tem isso daí? Quando você vê que misturam substâncias no combustível, substâncias no álcool, acabou de estourar aquele escândalo de uma refinaria lá na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, que por um erro da refinaria, misturaram uma substância que paga pouquíssimo imposto dentro. Gente, isso é lavagem de dinheiro. Então, desde um postinho de gasolina, em qualquer cidadezinha, pode ter. Desde um pequeno ou médio ou um grande produtor rural, pode estar trabalhando para lavagem de dinheiro do narcotráfico, servindo de pista de pouso, de galpão de estoque. É uma loja que na cidade ali aparentemente vende tecidos, ou vende papelaria, pode estar sendo usado por pessoas que falam assim, esse país a gente paga muito imposto, a gente trabalha demais, tem margem de lucro de menos, mas eu quero esbanjar, esnobar, eu quero mostrar que eu sou um cara de sucesso, eu quero mostrar que eu sou um funcionário público, mas eu ganho bem, eu ando num carro chique. Tem um monte de gente, brasileiros, que só tem ganância, só tem ostentação. O filtro existencial deles é de autoafirmação pela inveja dos outros para eles. Eu tenho um amigo médico, e a esposa trabalha também nessa área de saúde, eles contaram para mim que eles foram num jantar, na casa de uns amigos aqui na nossa cidade de Bauru, num condomínio fechado, e o cidadão é um funcionário público de alto padrão, mas tem uma renda de 20, 25 mil. Aí aquela casa que você bate o olho, vê uma sala enorme, uma mesa, que a gente que entende de casa e de mesa, fala, uma mesa dessa, se eu quiser comprar para minha casa, é 30, 50, 80 mil reais. Você entende de mesa? Opa! Verdade. Nunca fui em loja de móveis? Mas você trabalha demais, Alexandre Pitoli. Não, é o que menos importa. Tem de mim. Você vai ver... Eu estou admirando, tá? Por favor. Você vai na loja de móveis e fala, gente, como é que alguém compra essa coisa aqui?
porque né, não é o que vai na minha casa, mas é o que você vê, né? Você vai, sonha, fala, nossa, eu quero esse carro. Quanto que é? 500 mil. Tá, então eu não quero esse carro mais. Mas existe. Aí, esse meu amigo médico, com a esposa, foram esse jantar, olharam a casa de funcionário público e falaram assim, gente, como é que ele está numa casa de 3 milhões, numa mesa, numa casa... Só que gastou, todo mundo que monta uma casa sabe que construir custa caro, fazer o acabamento custa tão caro e depois mobiliar custa muito caro. Aí uma hora, esse meu amigo médico virou para esse cidadão e falou assim, ô meu, estou impressionado, que parabéns, que riqueza, que padrão de vida você tem. Ele falou, mas é assim, na nossa área, gente, a gente tem o salário oficial, tem o ganho oficial, mas vira e volta, tem um pessoal com problema, a gente faz uma assessoria, a gente ajuda a tirar uma licença aqui, uma coisinha ali. Esse médico, meu amigo, que é um patriota conservador, Pitoli, falou assim, tá, mas isso daí não é esquema, corrupção? O dono anfitrião falou assim, mas você quer o quê? Quer ser mané? Quer ganhar só uma porcaria de 20 pau por mês? Falou na cara. Esse pessoal, gente, na iniciativa privada ou pública, não quer honestidade. Esse pessoal sustenta a corrupção. O Lula quer isso, o voto desse povo e o voto dos ignorantes. Tem muito corrupto e muito ignorante. E a mídia comprada, que é cúmplice, está junto. Bom, o pessoal ainda falando sobre André do Prado, a história, o Pitoli não respeita Eduardo Bolsonaro. A questão não é essa. Respeita. Eu respeito e muito Eduardo. Mas eu não preciso concordar. Isso não é desrespeitar, né? Isso é não concordar com o André do Prado. E outra, a história de Eduardo ser suplente, condenado agora, não sei se poderá ser. Essa é a ideia? Ponto 1. A ideia é Eduardo suplente do André do Prado. Então, mas me diz uma coisa, por que ele não pode ser suplente de um leal ao presidente Bolsonaro como Melo Araújo? Porque o juiz lá em Brasília falou que não aceita. Isso é óbvio, estou falando como advogado. Entendeu? Nós temos um STF que toma posição, que ameaça o Tribunal Superior Eleitoral. Então, se o Eduardo vai ser suplente, é porque foi falado. Fica de suplente, apoia o André, que a gente não condena você. Desculpa, Alexandre, isso para mim é óbvio. Eu sei, Cláudio, mas eu estou querendo dizer o seguinte. A questão se é ser suplente para assumir, eu já tenho minha desconfiança se será possível, porque foi condenado agora. Sim, mas quem decide está em Brasília. Eu entendi, Cláudio, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Se for simplesmente pelo fato da suplência... Está liberado. Pode ser. Por que não pode ser o Melo Araújo? Com certeza. Uma pessoa leal ao presidente Bolsonaro, leal ao bolsonarismo. Se é só esse quesito... Entendeu? É isso que eu tô... Ser suplente... Mas você sabe de outros quesitos? Eu não sei. Eu não sei, mas eu posso deduzir. Exato, desconfiado. Posso deduzir, porque eu tenho um presidente da República condenado num processo, tem uma colaboração premiada e o colaborador falou várias vezes de mudar e o ministro relator, que é vítima, já com um processo anulado na Itália, 2000 anos de direito que a gente copia, anulado porque isso não existe no direito mundial, um juiz que é vítima julgar, é nulo esse processo. Então, esse é o juiz que está lá em Brasília e que fez o mesmo esquema para falar, Eduardo, eu vou te enquadrar. Flávio, eu também vou te enquadrar. Filhos Bolsonaro, eu vou enquadrar todos vocês. Está entendendo o que é faca no pescoço, que é chantagem, brasileiro? Vamos lá. Enquanto você está assistindo esse vídeo, milhares de brasileiros patriotas estão conosco em nossas transmissões ao vivo. De manhã, das 8 da manhã até a 1 da tarde, tem Jornal da Auriverde Brasil. Para fechar o dia, tem o Primeira Página, das 5 da tarde até as 7 da noite. Notícia em tempo real, com análises especialmente feitas para você. Inscreva-se em nossos canais, @Auriverde Brasil, a voz da direita.